Na aula de hoje, nós vamos aprender alguns conceitos básicos sobre sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, ele refere-se a você estar adquirindo informação sobre um objeto por um sensor que está a uma certa distância desse objeto. Isso é a definição mais utilizada na literatura, é a mais comumente aceita. Então, o que é isso? O que significa sensoriamento remoto? A palavra propriamente dita. Então, sensoriamento significa obtenção de dados remoto a uma determinada distância. Como assim? Qual o exemplo disso? Então, nós temos satélites, câmeras, telescópios, até nossos próprios olhos são utilizados para você analisar um determinado objeto. Então, eu estou olhando para um objeto a uma determinada distância e estou adquirindo informações sobre ele. Eu posso estar observando a cor, a textura, as dimensões, sem necessariamente estar tocando nesse objeto. O sensoriamento remoto, ele não surgiu de hoje, é uma tecnologia. E aí eu trouxe para vocês um pouco do histórico para vocês compreenderem como surgiu. Então, aqui a gente tem nessa primeira ilustração 3 pombos, né, que foram fotografados, né, por volta de 1903, no Castelo de Bávaro, na Alemanha. Então, o que foi que eles descobriram? Então, vocês sabem que o homem, desde a antiguidade, ele tinha necessidade de se localizar no espaço por questão de sobrevivência, né? Então, a princípio, começou a surgir a ideia de estar utilizando esses pombos para levar medicação. E depois eles começaram a perceber que eles poderiam fotografar, acoplar uma câmera fotográfica no peito dos pombos para obter informações sobre a caracterização de um ambiente, sobre uma determinada área. E aí ele começou a fazer o treinamento desses animais. Depois eles foram testando outras opções. Então eles começaram a colocar câmeras acopladas em balões de ar. Só que aí o custo era muito mais alto. E essa técnica ela foi cada vez mais sendo aperfeiçoada, principalmente quando surgiu as guerras, né? A Guerra Civil dos Estados Unidos. Eles começaram a intensificar essa tecnologia. Então, aqui, eles começaram a testar balões. Depois, eles foram aperfeiçoando esses balões. Com o surgimento das guerras, com o objetivo de obter mais informações sobre uma determinada localidade. Mas eles perceberam que os pombos, eles eram mais eficientes e um custo menor. Então, como é que ele fazia isso? Ele acoplava essa câmera e depois de um determinado tempo, ele apertava num dispositivo para que ele pudesse tirar a fotografia do local. Então, ele tinha um tempo, mais ou menos, na posição que ele atingia. Se fosse a área de interesse, ele apertava no dispositivo para tirar foto daquele determinado local. Então, era mais barato, né? Então, apesar, né, eles tentaram usar os balões, mas os pombos, eles continuaram sendo a técnica mais preferida. Até que em 1890 eles começaram a ver a questão dos foguetes, né? Eles também seriam uma opção de estar obtendo fotografia aérea com baixa resolução. E aí vocês estão percebendo que não existe. Eles ficavam testando de forma paralela. Então, se a gente observar aqui os anos, então em 1890, em 1903, 1909, então eles foram tentando várias técnicas. Então, aqui a gente tem os foguetes,
Depois eles começaram a testar no próprio avião, né, e surgiu mais ou menos próximo aí da Primeira Guerra Mundial. Isso começou a se intensificar esses testes, e na Segunda Guerra Mundial foi que começou a ter um maior desenvolvimento do sensoriamento remoto. Por quê? Porque foi aí que surgiu o infravermelho, que foi capaz de detectar a camuflagem e introduzir novos sensores como o radar. Então, vocês podem perceber que na Segunda Guerra Mundial é que as fotografias começaram a ganhar mais qualidade, porque aí a gente já começou a ter uma outra banda para caracterizar melhor essa imagem, que é a banda do infravermelho. 1960, a gente tem a Guerra Fria, que começou a surgir agora sensores. Então, a gente saiu do foguete, né, do avião, e agora a gente já está nos sensores de alta resolução. Então, aí nós obtemos as primeiras fotografias tiradas de satélites tripulados, né? E aí começou a acontecer incentivos para a produção de satélites meteorológicos, né? E aí começou a surgir, por volta de 1960 também, um satélite meteorológico. 1972, a gente tem o primeiro satélite de recursos terrestres. E depois surgiu o Landsat. O Landsat, pessoal, aí a gente já começa a trabalhar com imagens de mais de 3 bandas. São imagens, né, que a gente tem uma melhoria na qualidade. E quem for trabalhar com dados históricos vai estar utilizando o sensor satélite Landsat, que a gente trabalha com ele até hoje, apesar, né, dele ter sido lançado aí por volta de 1970. Uma das questões da atividade de vocês pede para que vocês façam uma descrição sobre como aconteceu esse histórico do sensoriamento remoto. Então, eu quero que vocês façam um histórico, vejam essa questão de como é que eles usavam esses animais, né? O que nós temos hoje, quais são os satélites que estão em órbita, né? Se esse satélite é bom, se a resolução é ruim. Então, essa, né, é a questão da atividade de vocês, tá? Então, vocês vão descobrir, vocês vão fazer uma pesquisa e ver o que nós temos acontecendo, tanto nos tempos antigos, né, como é que surgiu até os dias atuais. Pronto, saindo do histórico, agora a gente vai entender como é que funciona esse sensoriamento remoto. Então, ele baseia-se praticamente na coleta e na análise da radiação emitida pela fonte de energia e refletida pela superfície terrestre. Então, para a gente captar uma informação sobre um determinado objeto, eu preciso de energia. Professora, que energia é essa? Eu posso ter uma energia de ordem natural ou artificial. A energia natural que nós utilizamos para tirar fotografias e obter imagens, a principal dela é a luz do sol, ou o próprio calor emitido pela superfície terrestre. Hoje, né, nós temos satélites que eles podem captar focos de incêndio, como faz o INPE. É uma energia natural. E nós temos também uma fonte de energia artificial, como os flashes, né, das máquinas fotográficas, o sinal transmitido por um radar. Isso é uma fonte de energia artificial. Então, para a gente obter uma imagem de um objeto, eu preciso de uma fonte de radiação, que é o Sol. Essa radiação, ela incide sobre um determinado objeto. Que objeto é esse, professora? Pode ser a vegetação, pode ser o solo, que nós estudamos bastante. E aí, essa energia, ela vai ser refletida, a radiação, né, para um sensor que está acoplado a um satélite. Quando ela reflete, ele pega as informações e transmite
um sinal para a sua base, que aqui funciona uma antena que vai receber todas as informações. Então, aqui, pessoal, essas centrais, esses pontos de apoio, são eles que vão captar os dados brutos. E quando eles passam para a gente nos sites, então as imagens já estão trabalhadas, já estão reduzidas, já sofreram processo de correção de ruído, correção das imagens, tirar as sombras, as nuvens, tá? Então é um processo aqui que demanda muita memória de máquinas para poder fazer todo esse processo de aquisição dessas imagens, armazenamento, limpeza, né? Retirada de sombra, de nuvens. Tá? Então, quando chega aqui, nós temos os dados brutos, que aí eles vão trabalhar esses dados para poder disponibilizar para a gente. E a gente pega os dados, a imagem bem bonitinha, já tudo certinho. Mas é importante ressaltar o seguinte: somente 50% da radiação solar que chega à Terra ela atinge a superfície devido às interferências de gases existentes na atmosfera. Então, as principais formas de interação da radiação solar que atinge a superfície terrestre são: então, nós temos a reflexão, a absorção e a transmissão. Então, os objetos da superfície terrestre, como a vegetação, a água e o solo, eles refletem, eles podem absorver ou transmitir uma radiação em diferentes proporções. Professora, eu não entendi, mas vamos ver aqui que vocês vão conseguir compreender melhor lá na frente, tá? Então, esse processo, pessoal, da radiação atmosférica, ela poder ser uma parte absorvida, outra refletida e outra transmitida, é um fenômeno que vai permitir que cada objeto ele seja tem um comportamento espectral diferente. Então, quando você olha uma imagem de satélite, a vegetação seca ela vai ter um comportamento, ou seja, ela vai ter uma cor diferenciada. Uma água mais limpa, ela tem uma determinada cor. Uma água com maior componente de turbidez, ela tem outro comportamento no espectro dela. Então, é assim, cada objeto ele tem uma assinatura espectral diferente. E trazendo para uma curiosidade que é muito interessante a gente aliar isso ao sensoriamento remoto, é a cor do céu. Então, se vocês já pararam para pensar por que, que o céu é azul? Alguém sabe? Tem essa curiosidade? Então, o céu, a cor do sol, né, a gente pensa que a cor do sol é amarela. Só que, na verdade, essa cor, quando ela, na faixa do visível aqui, então a gente tem um conjunto de cores, né? Vai do violeta até o vermelho. Então, quando essa radiação ela passa pela atmosfera, existe uma dispersão desse conjunto de cores, que na verdade a gente pode chamar de espectro. Então, cada cor dessa, ela tem um espectro na sua faixa de luz. Então, o espectro mais baixo que a gente tem aqui é do violeta até o azul. Né? Então, quando ocorre essa dispersão dessas cores, a gente observa o seguinte, que o espectro azul é o menor espectro. Então, ele é que vai ter um maior espalhamento. Por isso, a gente dá aquela sensação de ter visualmente o céu todo azul, né? Porque é a cor que
que tem um menor comprimento de onda e ele é mais susceptível a um espalhamento por conta da interferência da atmosfera. Quando está no final da tarde, esse mesmo fenômeno acontece. Só que a gente não vê mais o céu totalmente azul, a gente vê o pôr do sol alaranjado. Por quê? Porque essa cor alaranjado, ele é o maior comprimento de onda na faixa do visível. Então, é a cor que demora mais a ser dispersa. Por isso que a última cor que a gente consegue visualizar, ela fica na faixa do laranja ao avermelhado, por isso que o pôr do sol, ele não é o sol, não, o céu, ele não está totalmente azul, e sim alaranjado, por conta do comprimento de onda maior. Então, é a última faixa de espectro que a gente consegue visualizar quando a luz do sol já está indo embora. E aqui, que a gente estava conversando anteriormente, que a radiação solar, quando ela incide num determinado alvo, ela tem uma resposta diferente. Cada alvo tem sua assinatura, como se fosse o ser humano. Cada pessoa tem sua assinatura específica. Ou seja, cada alvo ele consegue absorver ou refletir de um modo diferente durante o espectro de luz que incide sobre ele, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma folha. Nós temos a faixa azul, verde, vermelho e infravermelho. Então, vocês podem observar, desculpa, que a folha quando ela está verde, ó, o comprimento de onda que ela responde melhor é no verde e no infravermelho. Então, para aquelas pessoas que querem estudar a vegetação, então, quando for trabalhar com sensoriamento remoto, é interessante trabalhar com as bandas do verde e do infravermelho. Se a gente está trabalhando na caatinga, onde a gente tem folhas mais secas, caducifólias, então o comprimento de onda, a banda que nós devemos trabalhar, né? Aqui a gente observa que é a banda do vermelho, olha que interessante. Por quê? Porque aqui ele já tem outro comportamento, tem um menor teor de clorofila, então já é outra banda que nós vamos utilizar para obter uma melhor resposta daquele alvo. E os solos? O solo aqui, a gente observa que a melhor resposta dele vai ser no vermelho e aqui no início do infravermelho, para a gente estar estudando o tipo de solo. Nesse gráfico aqui, é bem interessante que a gente observa uma água limpa, então a gente tem a faixa do visível, então aqui ela responde bem na faixa do azul, então a gente tem uma água mais limpa e uma água turva, comportamento totalmente diferenciado. Então, aqui a gente tem um pico dela, depois ela cai, ou seja, se eu usar o infravermelho para me estudar, monitorar a água, eu não vou ter sucesso. E aqui vocês observam que ele diferenciou os tipos de solo. Então, esse solo aqui é um solo mais arenoso, olha o infravermelho como é bom para a gente estar estudando. O solo mais arenoso. Depois a gente tem um solo argiloso, né? Ele reflete muito menos, né? Um solo ele tem mais argila, então ele é de baixa reflectância, mas também responde bem ao infravermelho. E olha aqui essa vegetação. A vegetação, ela não é interessante, a gente está trabalhando ela, estudando ela com as bandas do azul, e sim a banda do infravermelho próximo seria a mais interessante, tá? Então, aqui é só para dizer para vocês como é importante vocês compreenderem um objeto de estudo que vocês estão fazendo, que vocês estão trabalhando, para depois definir como vai estudar isso aí numa imagem de satélite, tá?
Aqui dentro da vegetação, a gente dá um zoom e a gente observa o seguinte: se a vegetação está sadia, ela tem um comportamento. Se ela está estressada, ela já tem essa queda aqui na reflectância. E aqui severamente estressada. Por quê? Porque o conteúdo de água, ele vai influenciar na reflectância dessa vegetação. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Aqui no finalzinho, para a gente finalizar esses conceitos, eu vou mostrar para vocês que eu falei de bandas, né? Na verdade, a gente vê uma imagem toda colorida, mas ela é composta de várias bandas. Então, olha aqui, observe o seguinte: isso aqui é uma imagem do INPE, do Rio de Janeiro, né? A gente tem a banda 1 azul. Então, essa banda, ela foi tirada naquele comprimento de onda, não significa dizer que você vai ver ela azul, não. Ó, essa aqui é a banda 1, banda 2, tá? Essa banda 2, ela tá no comprimento de onda do verde, banda 3 do vermelho, é a mesma região, 4 infravermelho próximo. E aí, o que que acontece, professora? No QGIS, você vai juntar essas bandas, existe uma ferramenta que vai permitir você fazer a composição das bandas. Então, você vai dizer o seguinte: no programa, você vai dizer o seguinte: eu quero, no meu primeiro canal, o azul. Na segunda opção, eu quero que você entre com a banda verde. Na terceira, vermelho. Então, ele vai juntar essas três bandas e vai fazer essa composição para vocês. Olha como é que fica a imagem final. Então, eu vou ter uma imagem nessa composição colorida aqui, ó. 3, 2, 1. Aqui, eu já fiz uma composição diferente, tá? Eu coloquei a minha banda 5, 4, 3. Então, eu fiz eu alterei. O que que aconteceu aqui? Vocês observam que a vegetação ela ficou mais verde e essa parte de edificações eu dei um destaque. Então, é você que vai dizer qual composição você vai usar. Isso aí vai depender do seu objetivo. Se eu quero trabalhar com solo exposto, essa composição 5-4-3 é muito interessante. Mais uma outra composição, olha aqui, ela destacou bem, né? Então, a gente tem composição colorida 3-4-5. O B significa blue, azul, red, green, né? Então, essa composição aqui, eu coloquei a banda 3 no azul, vermelho, eu coloquei a banda 4 e no verde eu coloquei a banda 5. Olha aqui como é que ficou essa composição, tá? Então, pessoal, é você que vai dizer como vai ficar. Então, a gente finaliza por aqui essa aula, né, para vocês poderem terem noções de conceitos em sensoriamento remoto e com base nessa aula teórica, vocês vão estar resolvendo a atividade 3, que está lá já disponibilizada no Classroom. E aí vocês vão estar respondendo as perguntas sobre aulas de hoje, sensoriamento remoto. Espero que vocês tenham gostado. Bom, até mais.